Olá, discentes do primeiro ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje realizaremos a correção da nossa semana 4 do nosso PET 2, do nosso plano de estudo tutorado. E essa semana, vimos a respeito das transformações do mundo rural, as tecnologias chegando no campo, o território, rural se modificando e se remodelando por meio da tecnologia, das modernizações, a agricultura e o agronegócio, o êxodo rural. Então, bora lá para as nossas atividades. Bom, número 1. O processo de mecanização do campo, associado a fatores históricos conjunturais, permitiu que se expandissem as atividades produtivas do campo brasileiro para diversas áreas do interior do país. Tal fator colaborou para o avanço da fronteira agrícola e permitiu uma maior integração geoeconômica de determinadas regiões do Brasil, do território, em relação aos principais centros comerciais. Em termos estruturais, uma medida necessária para garantir essa expansão econômica e essa integração territorial, regional do interior do Brasil foi: letra A, redução de impostos sobre grandes produções agrícolas, não é essa. Letra B, a melhoria e crescimento dos modais de transporte, é exatamente isso. Olha só o tamanho do território brasileiro. Para a gente conseguir, desenvolver, transportar, levar as produções, trazer as produções, integrar geoeconomicamente, é necessário a melhoria e os crescimentos dos modais de transporte. Letra C, aumento das linhas de crédito para pequenos produtores, não é essa. E letra D, o incremento de incentivos públicos e privados para sistemas alternativos da agricultura, também não é essa. Número 2. A partir da década de 1960, as terras do Cerrado tornaram-se fornecedoras de alimentos básicos, como arroz, feijão, tornando-se referência nacional em rizicultura. No decorrer do processo de expansão capitalista do campo, pelo domínio tecnológico na agricultura, inseriu o Cerrado no cenário econômico, despertando o interesse dos agroexportadores por suas terras, antes vistas como improdutivas. Já nos anos 1980, a agricultura intensiva tomou impulso na região, com a viabilização tecnológica do cultivo de soja e cana-de-açúcar. Ela vai definir a estrutura fundiária, que mostra um perfil ainda mais claro quanto ao predomínio das grandes propriedades. Com o processo de mecanização do campo, a soja ganhou cada vez mais espaço nas áreas de cultivo do cerrado. Um aspecto dessa produção é: alternativa A, constituição plena em pequenas propriedades, não é essa. Letra B, níveis produtivos em pequena escala, também não é essa. Letra C, modelo sustentável desse tipo de cultivo, não é essa. E letra D, que é a correta, a produção voltada para o abastecimento do mercado externo. Quando a gente fala aqui, despertando o interesse dos agroexportadores, a gente está falando de exportar, de vender a produção para o mercado externo, para outros países. Número 3. A expansão das cadeias produtivas de carnes, grãos, algodão em direção às regiões centro-oeste e norte vem aprofundando o processo de interiorização do país nas últimas décadas. A constatação é uma nova edição do Atlas Nacional do Brasil Milton Santos, lançado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A publicação, composta por 548 mapas, 76 gráficos, 8 tabelas, 6 fotos e 14 imagens de satélites, atualiza informações geográficas sobre o território brasileiro na última década. O processo acima descrito no contexto das reconfigurações do espaço agrário do Brasil deflagra: letra A, o processo de redistribuição de terras. Não é esse. Letra B,
A expansão da fronteira agrícola é exatamente isso. Aqui a gente está falando da expansão das cadeias produtivas. E estamos vendo, né, o quanto isso reconfigurou o espaço agrário do Brasil. E por meio disso, deflagra, aumenta, né, a expansão dessa fronteira agrícola. Então, por isso, a alternativa B. Letra C, ruralização e expansão do meio agrário. E letra D, a contração da produção para o mercado externo. Também não é essa. Então, número 3, letra B. Número 4. A finalidade primordial da agricultura é a produção de alimentos. Todavia, apesar dos avanços e das conquistas tecnológicas, o número de famintos no mundo continua alto. Com relação a esse tema, é correto afirmar que, letra A fome no mundo deve-se mais a fatores relacionados às condições naturais adversas, como secas prolongadas, excesso de chuvas, pobreza do solo, entre outras. Essa está completamente errada, porque hoje em dia, com as tecnologias, consegue produzir além do que as pessoas precisam. Então, a produção de alimentos é maior do que a quantidade de pessoas. Consegue suprir isso. Letra B. A existência da fome no mundo é o reflexo do preço elevado dos alimentos, da falta de acesso à terra, do controle das multinacionais, do mercado agrícola, entre outras causas. É a alternativa correta, porque a existência de fome no mundo é causada, né, pelo aumento, o preço elevado dos alimentos, onde nem todos conseguem comprar, falta de acesso à terra, nem todos têm terras para plantar, do controle de multinacionais no mercado agrícola, as multinacionais produzindo alimentos, exportando. Então, por isso, né, alternativa B. Letra C. A modernização da agricultura gerou oferta recorde e excedente de alimentos para alimentar toda a humanidade, debelando assim a fome nos países mais pobres. Como a agricultura se tornou agronegócio, se tornou algo capitalista, é de interesse lucrar cada vez mais. Então não é interessante para essas multinacionais, para essas grandes empresas erradicarem a fome. O lucro é mais importante. Então, por conta disso, essa questão está incorreta. Número 4, letra B. Bora para 5, para a gente finalizar. As imagens abaixo representam duas realidades do campo brasileiro. Uma com maior e outra com menor grau de modernização. A gente vê a primeira imagem, que são máquinas cada vez mais evoluídas, né? Em um grande latifúndio, uma grande propriedade rural. E a segunda imagem, né, um senhor ali em sua propriedade rural, demonstrando, né, a técnica e não a tecnologia no campo, as práticas tradicionais. Com base nas imagens, quais são as vantagens e as desvantagens da modernização da agricultura no que diz respeito ao acesso às tecnologias e às condições de trabalho? Bom, vantagens: aumento da produtividade, produzir mais em menos tempo, redução dos custos com a substituição de mão de obra humana, tecnologias de ponta modificando sementes, dentre outros fatores. E desvantagens: desemprego em massa, substituição do homem pela máquina, excesso de agrotóxicos e fertilizantes que são nocivos à vida humana, dentre outros fatores. Então, esses são os fatores, né, as vantagens e as desvantagens representadas por meio, né, da modernização do campo. Bom, galerinha, a correção dessa semana foi essa. Espero que por meio das explicações vocês tenham conseguido fazer as atividades e por meio das correções vocês tenham entendido ainda mais. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!